que eu passei, um monte de gente já passou, que é tipo um conhecido, algum parente, normalmente mulher, passou um momento que perdeu o controle do próprio corpo, sabe? Do próprio peso e obviamente engordou. Aí ficou anos lutando contra o peso e aí acabou ficando amarga em relação à gordura. E essa amarguez, ela acaba descontando no gordinho ou na gordinha mais próxima. A relação que eu tive com essa pessoa, no meu caso, foi um dos motivos que me desencadeou um dos meus problemas alimentares. Sabe, uma das memórias mais antigas que eu tenho era dela zoando as gorduras no meu joelho. Eu era tão gordinha quando eu era pequena que eu tinha, tipo, pneuzinho no joelho, não sei explicar, mas, gente, eu lembro disso. Mas quase sempre assim, é quase uma regra. Todo mundo que luta contra alguma coisa acaba pegando raiva dessa coisa, que nem uma pessoa que ficou a vida toda lutando contra o vício do cigarro, ela pega raiva de nicotina. O problema disso é que ela pode acabar pegando raiva de pessoas que fumam e acabar maltratando essas pessoas que fumam. Como se o cigarro lembrasse pra ela algo que ela não deveria esquecer, sabe? Ela não deveria esquecer a dor que o cigarro causou pra ela não voltar pra esse vício, por causa que lidar com vícios, mesmo que você acredite que você deixou isso pra trás, é que eles sempre vão ficar, sabe, te assombrando. É porque quando a gente deixa alguma coisa que fez mal pra gente, a gente até supera, só que o mal que isso causou na nossa vida ainda continua na nossa história. A gente continua sequelado por alguma forma, sabe? Fica marcado na gente, mesmo que a gente não esteja mais fazendo aquilo ou se deixando ser vítima de alguma coisa. E o problema de você lidar com parentes é que parentes costumam ser muito intrometidos, sabe? Eles acham que só por causa são relativos a você, eles podem dizer qualquer coisa, tratar do jeito que eles quiserem, por causa que na cabeça de alguns parentes, você pertence a eles por ser mais novo ou por pertencer à família. Eles acham que você depende da proteção deles e acham que eles devem te proteger. Mesmo que eles de fato não te protejam de porra nenhuma, eles só aparecem quando é pra intrometer na sua vida, sabe? Mas eles acham que tem a obrigação de te proteger, de proteger você das coisas que eles consideram como ruim, da forma deles. E como eles sabem que gordura é ruim e que ser gordo é muito ruim, eles querem te defender de ser gordo. Aí você me pergunta como? Sei lá, te dando apoio pra emagrecer, te ajudando e tal, sabe? Não, e sim fazendo bullying com você. Esse que é complicado. Porque alguns parentes, eles acham que o único jeito de te fazer, sabe, parar de fazer alguma coisa, ou perceber alguma coisa ruim, é te fazer sentir mal, sabe? É gritando com você, te humilhando, te pressionando, esse tipo de coisa. Tem uns que até ameaçam de te bater. Tem uns que realmente te batem como se, sei lá, apanhar fosse queimar caloria. Queima a caloria de quem tá batendo, porque quem tá apanhando não há. Vamos analisar a situação. Pessoas que têm tendência a engordar costumam ter algum problema. O problema, assim, na maior parte esmagadora dos casos, é um problema emocional. Não tem essa desculpa de, que é problema físico, por causa tem gente que fala que tem problema de hormônio, de tireoide. Não tem essa, gente. Pra o seu corpo acumular gordura, né? Pra você engordar, você precisa comer mais daquilo que você gasta. E aquilo que você não gastou, o seu corpo, ele transforma-se em gordura. O corpo, ele não consegue transformar a gordura do nada, sabe? Não aparece gordura do nada no seu corpo. Tá ali por causa que enfiou mais do que deveria. Mas assim, ninguém quer ser gordo. Então, por que a pessoa come desse jeito? E existem vários motivos. Um dos motivos, que é o meu motivo, que eu conheço mais, é a questão da ansiedade. A ansiedade, ela causa compulsão alimentar. Os distúrbios alimentares é um assunto, assim, que as pessoas, elas conhecem de nome, mas não conhecem de fato o que é. Por exemplo, o distúrbio alimentar, dentro da casinha de distúrbio alimentar, a compulsão alimentar também sabe? Não só anorexia, não só coisas que te fazem perder peso é uma compulsão, um distúrbio alimentar. Mas assim, a regra é assim, quanto mais você faz a pessoa se sentir mal com o corpo dela, mais você joga ela pra baixo por causa disso, mais ela come. Por quê? Olha, por vários motivos. Um dos motivos é que a gente, assim, naturalmente não gosta de sentir fome. É um instinto animal. O nosso instinto faz a gente se sentir em perigo quando tá com fome, a sentir medo, a sentir mal, a sentir dor, sabe? É que assim,
tudo que aconteceu de ruim com os nossos antepassados ficou imprimido no nosso DNA. Por exemplo, o medo de altura é algo natural do ser humano, por causa que nossos antepassados morreram, ficaram tudo sequelado, por causa que, sei lá, eles caíram de alturas grandes e ficaram tudo cagado. Aí ficou no nosso DNA pra gente ter medo de altura, pra gente não fazer a loucura de se jogar de um lugar alto, sabe? Ter receio. Eu sei que tem pessoas que acabam ignorando, né, esse medo e acabam fazendo as besteiras, mas tá no nosso DNA. Sentir fome também é algo que a gente considera, sabe? Algo que a nossa natureza, instinto, considera algo ruim, por causa que muitos antepassados nossos morreram de fome. Então, é considerado um risco para nossa existência, é considerado, o nosso instinto considera algo ruim e é que a gente tem que ficar se afastando disso. Um outro motivo é que comida hoje em dia é droga, sabe? As comidas, por vários motivos, que elas são lotadas de hormônios, de química, de açúcar, de sal, essas coisas assim mexem muito com a nossa cabeça. Nem preciso falar aqui que o hormônio faz com o corpo das pessoas, né? O açúcar funciona na nossa cabeça que nem droga mesmo. Sério, vicia de verdade. É lógico que é bem em menor escala em consideração às outras drogas, mas continua sendo uma droga, sabe? Ela libera dopamina no seu cérebro e isso cria, tipo, um vício dentro de você. E aí vem, tipo, os ciclos, né? A gente não consegue ficar bem sentindo fome por causa dos nossos instintos animais. A gente não consegue deixar de comer por causa dos nossos vícios, por causa que normalmente quem tem compulsão alimentar come um monte de besteira e aí droga, vício. E aí as pessoas fazem a gente se sentir mal por causa do nosso sobrepeso e aí a gente usa a comida para sentir bem. Muitas das pessoas que usam drogas, independente de tal que seja, sabe, bebida alcoólica, cigarro, outros tipos de droga, normalmente essas pessoas elas são excluídas da sociedade ou têm algum tipo de problema emocional. E elas usam a droga para poder descontar ou poder usar alguma coisa para se sentir bem, caso levando a dopamina no cérebro. E aí a pessoa meio que foge da realidade. A comida também é isso. E assim, qualquer situação de ansiedade, ela acaba causando um gatilho e você vai comer. Como, por exemplo, se você está numa situação nova, uma situação que te causa ansiedade, uma situação que te causa medo, te causa desconforto, te causa tédio, normalmente quem tem compulsão alimentar acaba decorrendo a comida para poder voltar a se sentir bem. E aí acaba criando outro problema, sabe? Tipo uma escadinha que vai descendo até o inferno. Um outro problema é a frustração. Todo mundo que tem compulsão alimentar quer sair disso, sabe? Ou por questão de querer emagrecer, ou porque sabe que está fazendo mal. Porque tem gente que chega num nível de obesidade que acaba ferrando com a saúde. O que a pessoa faz? Ela começa a fazer dietas. E as dietas começam a dar tudo errado, por causa que ela tem um problema, ela tem um vício ali. O que acontece? A pessoa começa a ficar frustrada. E essa frustração causa mais fome. Então ela fica, tipo... Tem gente que consegue ficar um dia todo sem comer. E aí acaba comendo porque não aguenta, e aí isso causa frustração e ela acaba comendo ainda mais ainda, e aí, sabe, aquele um dia sem comer vira tipo uma semana comendo direto. Daí começa a juntar as coisas, né? Aí a família fica falando que você engordou, fica te zoando, fica, sabe, falando, nossa, como você tá horrível. E aí isso causa mais raiva pra si mesmo, e a pessoa vai descontando na comida de novo, aí depois causa mais frustração, mais isso, mais aquilo, vai comendo. Um problema dos parentes é que além deles falar pra você diretamente coisas assim, por causa que eles acham que jogar a verdade na sua cara vai te fazer bem, eles costumam espalhar isso para outras pessoas. Isso desde pequeno. Eu achava que depois, quando você alcançava a idade adulta, os pais paravam, mas não, sabe, a mania. Eles acham que você não tem vida pessoal, por causa que eles só te veem trabalhando, estudando, comendo e dormindo, e acham que é só isso. Então eles acham que pode comentar sobre as coisas que acontecem com você, com todo mundo. E aí depois eles não se perguntam por que a gente não se sente seguro de contar sobre a nossa vida pra eles, sabendo que eles vão ficar lá fazendo chacota da gente pra um monte de gente estranha. Chega a visita, já começa a contar tudo o que viu sobre a gente, e aí começa a zoar isso. E eles acham graça e acham que você deve achar graça também, por causa que eles acham que tudo que eles fazem pra você é bom, sabe? Porque eles acham que tudo que eles fazem é na bondade e provavelmente vai fazer alguma coisa boa na sua vida, e eles acham que você também tem que achar que isso é bom, que isso é engraçado, porque eles consideram isso, então obrigatoriamente você também tem que considerar. Tem gente que chega num ponto de esconder comida na própria casa, esconder dos outros, esconder de si mesmo para poder não ver o que tá fazendo consigo mesma. E aí acontece, a pessoa começa a beliscar essas comidas que ela escondeu
e começa a comer a comida oficial da geladeira. Então, praticamente, a pessoa fica comendo 24 horas por dia. E esse que é o complicado. Algumas pessoas não percebem o que estão fazendo com elas por causa disso. Por causa que ela só considera o que ela come oficialmente. Sei lá, ela come tipo arroz, feijão e mistura lá e acha que só isso conta. E esquece do dia todo que ela passou lá beliscando o chocolate, comendo essas coisas que ela escondeu lá. E ela não percebe que essas calorias aí desses doces, que são perigo. Um bombom é tipo lotado de açúcar. Tem bombom que chega a ter mais de 200 calorias, um só. A gente come 10 bombons um dia todo, sabe? Então, resumindo, comida é vício. Para uma pessoa deixar um vício para trás, ela precisa estar em um ambiente limpo, sabe? Um ambiente não tóxico. Para quê? Para ela poder enfrentar a dor de enfrentar o vício. Que ela vai ter que passar por muita coisa nova, como assim, passar fome, passar a dor da malhação, passar a dor da mudança, a dor das frustrações em um lugar com apoio e não tóxico. E nem todo mundo tem isso. A coisa é assim, a pessoa que tem raiva da gordura, ela desconta em você no modo de punir a pessoa que ela era ou punir ainda uma parte da pessoa que ela ainda é. É como se ela estivesse falando pra você as coisas que ela gostaria de estar falando pra pessoa que ela era no passado, num jeito de descontar em você a insegurança que ela ainda tem das coisas que ela viveu no passado. É como, sabe aqueles ex-pobres, sabe? Aquelas pessoas que eram muito pobres e viraram ricas. E aí essas pessoas começam a ter raiva de gente pobre. Como se as pessoas pobres fossem um gatilho, sabe? Alguma coisa que lembre algo daquilo que ela tem medo, que é a pobreza. Ela tem medo de virar pobre de novo, tem medo de encarar essa realidade de novo. Ela não apenas quer se afastar disso, como quer destruir isso. Então a pessoa com raiva de gordura te maltrata por causa que ela teme a gordura, ela teme essa realidade, ela vê algo como ruim e quer destruir isso até da sua vida. Pensa que talvez essas pessoas sofram em ver um familiar numa situação dessa, só que lidar com essa situação dessa forma, maltratando alguém, é o pior jeito. Uma pessoa que passou pela obesidade deveria saber, sabe? Deveria ser a primeira a saber o quão difícil é lidar com essa realidade, o quão é difícil encarar essas questões. E por isso deveria ser, sabe, ter compaixão ali. Você maltratar alguém não ajuda, muito menos acelera o processo de emagrecimento. Ao contrário, como eu expliquei tudo aqui. Gente, eu tô muito ansiosa esses dias, porque tá acontecendo umas coisas e eu tô comendo feito um trem na época da Revolução Industrial. Tudo que tem na minha frente eu tô comendo. E por causa disso, eu obviamente engordei. E ela fala, nossa, você tá gorda, você tá baleia. Eu, jura? Você acha que eu não percebi isso? Eu, a pessoa mais fútil do mundo. Eu sou a primeira pessoa que sentiu as minhas roupas favoritas não entrando. Eu fui a primeira pessoa que percebi a balança gritando números mais pra cima. Eu percebi isso. Eu fui a primeira pessoa que percebi isso. Não tá ajudando ficar avisando, eu tô vendo uma gordurinha, eu tô vendo um pneuzinho ali, não tá ajudando. A comida é tipo aquela amiga traíra, sabe? Ela te consola na sua cara, mas te trai nas suas costas. Só que você não consegue abandonar ela com medo de ficar sozinha. E aí, se você ficar sozinha, você vai ter que encarar seus problemas sozinhos. Essa que é a questão. Essa coisa do vício, que a gente usa o vício para poder fugir da realidade. Se a pessoa deixa de comer, no caso eu vou ter que encarar o que tá acontecendo de uma forma sóbria, sabe? É muito complicado. Então é aquela coisa, né? Se você quer ajudar e não pode ajudar, não atrapalha.